Antes de começarmos, deixa um comentário aí embaixo dizendo de onde você está assistindo. E fica até o final, porque essa história vai te deixar sem chão. Grant Holloway tinha tudo. Arranha-céus com o nome dele na fachada. Uma cobertura com vista para o lago Michigan. Uma fortuna que fazia banqueiros de Wall Street perderem o sono. Aos 62 anos, ele havia construído um império tão grande que quarteirões inteiros existiam porque ele quis. Mas o dinheiro tem um senso de humor cruel. Seu único filho, Ethan, de 34 anos, estava ficando cego. Uma doença degenerativa rara devorava seus nervos ópticos, apagando o mundo diante dos seus olhos. Os melhores médicos de Chicago, depois Nova York, depois Londres, todos disseram a mesma coisa. Irreversível. Perda total em 6 meses. Grant já havia gastado 12 milhões de dólares perseguindo uma cura que não existia. Gritou com cirurgiões. Ameaçou especialistas. Ofereceu quantias que fariam qualquer pessoa desmaiar. Nada adiantou. Então, numa noite, sem avisar ninguém, Grant entrou no carro e dirigiu. 6 horas rumo ao norte, até Montana, até a velha casa de campo que sua falecida esposa Marlene tanto amava. Mesma que ele não visitava desde o funeral, 3 anos atrás. Chegou ao anoitecer, exausto, vazio, querendo apenas silêncio. Mas quando os faróis iluminaram a varanda, ele viu 2 meninas, gêmeas, descalças, sentadas na porta, olhando diretamente para ele. Mas antes de contar o que aconteceu, naquela varanda, você precisa entender o que trouxe Grant Holloway até ali. Tudo começou 11 meses antes, num consultório em Chicago. Ethan reclamou de visão embaçada. Grant marcou o melhor oftalmologista da cidade no mesmo dia. O diagnóstico veio como um soco: degeneração neural progressiva e irreversível. Grant não aceitou. Homens como ele não aceitam. Em 2 semanas, Ethan já estava na clínica Mayo, depois Boston, depois uma clínica experimental em Berlim, depois Tóquio. Cada novo médico trazia uma fagulha de esperança, que se apagava antes do fim da consulta. Em Zurique, o último neurologista olhou nos olhos de Grant e disse com frieza: Sr. Holloway, não existe procedimento no mundo que reverta essa condição. Grant bateu na mesa. Ofereceu o dobro, o triplo, 10 vezes mais. O médico apenas balançou a cabeça. De volta a Chicago, Ethan já não conseguia dirigir. Mal, reconhecia rostos, tropeçava nos próprios móveis. Grant olhava para aquilo e sentia algo que nunca havia sentido: impotência total. Uma noite, sentado ao lado do filho, Grant disse em voz baixa: A ciência falhou com a gente, Ethan. Não sobrou mais nada. Ethan ficou em silêncio por um longo momento. Depois sorriu. Um sorriso que não fazia sentido nenhum. E respondeu: Talvez não tenha sobrado nada que o senhor consiga comprar, pai. Grant não entendeu aquela frase. Não naquele momento. Mas ele entenderia. E quando entendesse, já seria tarde demais para fingir que nada havia mudado. Grant desligou o motor e ficou parado dentro do carro, com os faróis ainda acesos sobre as 2 meninas. Elas não se moveram, não choraram, não tremeram. Apenas olhavam para ele com uma calma que crianças daquela idade simplesmente não têm. Ele desceu do carro devagar, aproximou-se. As 2 eram idênticas. Mesmos olhos castanhos profundos, mesmo cabelo escuro embaraçado, mesmos pés descalços e sujos de terra. Uma delas segurava um terço de madeira tão gasto que as contas já estavam lisas. De onde vocês vieram? Perguntou Grant, tentando manter a voz firme. Nenhuma resposta. Uma delas apenas levantou a mão e apontou para a estrada de terra que desaparecia na escuridão. Grant ligou para o xerife do condado, Dale Bruckner. A resposta foi direta. Não temos nenhum registro de crianças desaparecidas na região, Sr. Holloway. Contrariado, Grant levou as meninas até o celeiro nos fundos. Deu cobertores, água. Trancou a porta da casa e foi dormir.
Às 3 da madrugada, um som o acordou. Ele foi até a janela. Lá embaixo, no jardim que Marlene costumava cuidar, as duas gêmeas estavam ajoelhadas na grama, de mãos dadas, rezando em voz tão baixa que parecia um murmúrio do vento. Grant sentiu um arrepio subir pela espinha, daqueles que não vêm do frio. E então uma delas virou o rosto, lentamente, e olhou direto para a janela onde ele estava, direto nos olhos dele, no escuro, como se soubesse exatamente que ele estava ali. Na manhã seguinte, Grant acordou decidido a resolver aquilo como resolvia tudo na vida, com uma ligação. Discou para o serviço social do condado e exigiu que viessem buscar as crianças imediatamente. Enquanto esperava, sentou na varanda com um café, tentando ignorar as duas meninas que brincavam em silêncio no jardim, como se aquela casa sempre tivesse sido delas. Foi quando uma delas se aproximou, a mais quieta, parou a menos de 1 metro dele e disse, com uma voz suave demais para o peso das palavras: "Seu filho ainda consegue ver a luz, mas não por muito tempo." Grant largou a xícara. O café derramou no chão de madeira. Ele nunca mencionou Ethan. Nunca falou sobre a doença. Nunca disse que tinha um filho. "Quem mandou vocês aqui?" rosnou levantando-se. "Isso é algum tipo de golpe?" A outra gêmea se aproximou com a mesma calma impossível. Olhou para ele e disse: "O dinheiro comprou o seu silêncio, Sr. Holloway, mas não. Comprou a sua paz." Grant agarrou o telefone e gritou com a atendente do serviço social para apressar a busca. Mas quando desligou, suas mãos tremiam. Não de raiva, de algo muito pior. Porque aquelas palavras, ditas por uma criança descalça no meio do nada, haviam acertado um lugar dentro dele, que ele jurava que já estava morto. Se essa história está mexendo com você de alguma forma, talvez seja porque Deus começa a agir quando a gente finalmente decide escutar. Se inscreve no canal, porque o que aconteceu depois disso deixou até Grant Holloway sem palavras. Grant precisava de algo concreto, algo real, algo que fizesse sentido. Pegou o telefone e ligou para Chicago, para a enfermeira particular de Ethan, dona. Ela atendeu no segundo toque, e sua voz tinha algo diferente. Um tremor. "Sr. Holloway, que bom que ligou. Aconteceu uma coisa estranha hoje de manhã." Grant apertou o telefone contra o ouvido. Ethan acordou agitado. Disse que teve um sonho, que 2 meninas vestidas de branco seguraram as mãos dele, e que ele conseguiu enxergar o rosto delas com perfeita nitidez. O chão sumiu debaixo dos pés de Grant. "Me passa ele", disse, com a voz quase falhando. Ethan atendeu. Estava calmo, quase sereno. "Pai, eu não sei explicar o que aconteceu, mas hoje de manhã, quando a dona abriu a cortina, eu vi a luz do sol. Foi só 1 segundo, talvez 2. Mas eu vi. Pela primeira vez em meses, eu vi." Grant não respondeu. Não conseguia. "Os médicos disseram que não faz sentido", continuou Ethan, "que a degeneração não reverte. Mas eu sei o que eu vi, pai." Grant desligou o telefone lentamente. Caminhou até a janela da sala. Lá fora, no jardim, as 2 gêmeas estavam sentadas na grama, em silêncio. Uma delas segurava o terço gasto. A outra olhou para a janela, de novo, e sorriu. Um sorriso pequeno, tranquilo. E pela primeira vez desde que as encontrou, Grant não sentiu raiva. Sentiu medo. Um medo profundo, antigo. O medo de quem começa a perceber que existe algo muito maior do que ele operando naquela história. Naquela noite, Grant não dormiu. Não por insônia, mas porque cada vez que fechava os olhos, Marlene aparecia. Não como lembrança vaga, como presença. Ele viu o rosto dela na noite antes de morrer. Os olhos já sem força, mas a voz ainda firme. Ela segurou a mão dele e disse: "Grant, me promete uma coisa. Não deixa a amargura vencer. Não larga a fé." Ele prometeu. Segurou a mão dela com força e prometeu. E quebrou a promessa no dia seguinte ao funeral. Guardou a Bíblia dela numa caixa.
Parou de rezar. Parou de entrar na capela que ela frequentava. Trancou tudo que lembrava Marlene, como se trancar a memória fosse o mesmo que trancar a dor. Mas agora, deitado naquela mesma casa, uma imagem não saía da sua cabeça. O terço. O terço de madeira gasto que Marlene segurava todas as noites antes de dormir. As contas lisas de tanto uso. O crucifixo pequeno com a tinta descascada. Era idêntico. Idêntico ao terço que uma das gêmeas carregava. Grant se levantou e foi até o celeiro. As meninas não estavam lá. Saiu para a varanda e encontrou as duas sentadas na antiga cadeira de balanço de Marlene. Aquela cadeira que ninguém tocava há 3 anos. Elas balançavam devagar, em silêncio, como se alguém as tivesse colocado ali com cuidado. Grant encostou no batente da porta. Sentiu os olhos arderem, a garganta fechar. Pela primeira vez em anos, não ligou para o serviço social. Não ligou para ninguém, porque agora ele não queria que fossem embora. Ele precisava entender. Na manhã seguinte, Grant sentou na varanda com as duas meninas, sem telefone, sem pressa. Pela primeira vez disposto a ouvir. A que falava, e que ele já chamava mentalmente de Hope, respondia de forma curta, quase cifrada. A outra, Grace, apenas observava, com olhos que carregavam um peso impossível para uma criança de 7 anos. Sua esposa rezou por vocês todas as noites, disse Hope, olhando para o jardim. Até o último dia. Grant engoliu seco. Ela pediu que alguém cuidasse de vocês quando ela não pudesse mais. Nós viemos. Grant tentou racionalizar. Alguém contou. Alguém pesquisou. Alguém as mandou ali. Tinha que ter uma explicação. Mas então Hope começou a falar coisas que ninguém no mundo poderia saber. O apelido que Marlene dava a Ethan quando criança, meu girassol, porque ele sempre virava o rosto na direção da luz. A música que ela cantarolava enquanto regava as flores. Uma canção antiga que nem Grant lembrava o nome. A cicatriz fina no pulso esquerdo de Marlene. De um acidente com uma tesoura aos 12 anos, que ela escondia de todos. Grant sentiu as pernas cederem. Sentou na cadeira de balanço e passou as mãos pelo rosto. O que vocês querem de mim? Perguntou com a voz quebrada. Hope. Olhou para ele, sem piedade exagerada, sem drama, com uma clareza que cortava. Nós não queremos nada, Sr. Holloway, mas o seu filho precisa que o senhor volte a acreditar. Grant abriu a boca para responder, mas não tinha mais palavras. Nenhuma. Hope se levantou e caminhou até a porta da casa. Parou, virou-se para Grant e disse: Tem um baú no sótão da sua esposa. O senhor precisa abrir. Grant franziu a testa. Ele não sabia de baú nenhum. Não subia ao sótão desde que compraram a casa, 15 anos atrás. Subiu a escada estreita com as mãos ainda tremendo. No canto, coberto por um lençol, branco empoeirado, estava um baú de madeira escura. O nome Marlene gravado na tampa. Abriu devagar. Dentro, dezenas de cartas. Envelopes escritos à mão. Cada um com uma data futura. Aniversários de Ethan que Marlene sabia que não veria. Cartas para os 35. Para os 40. Para os 50. E no fundo um envelope separado. Endereçado a Grant. Na frente uma frase. Para abrir no dia em que você não tiver mais para onde correr. As mãos de Grant tremiam tanto que ele quase rasgou o papel ao abrir. A letra de Marlene, firme, bonita, inconfundível. Grant, se você está lendo, isso é porque a dor te trouxe de volta para cá. Eu sabia que traria. Passei os últimos meses da minha vida rezando. Não pela minha cura, mas pela sua. Porque a sua doença é pior que a minha, meu amor. A sua é no coração. Grant não terminou de pé. Desceu de joelhos, com a carta contra o peito, soluçando como não soluçava desde o dia em que a perdeu. Atrás dele, Hope e Grace estavam paradas na porta do sótão, em silêncio. Hope disse apenas: Ela nunca parou de orar por vocês. E Deus nunca parou de ouvir. Se essa história está te tocando, talvez seja porque algumas verdades só chegam
quando a gente para de fugir, se inscreve no canal, porque o que Grant fez depois de ler essa carta mudou tudo. Grant ficou sentado no chão do sótão por quase 1 hora, a carta de Marlene ainda nas mãos, os olhos inchados, o peito pesado como concreto. Quando desceu, Hope estava esperando na sala. "O seu filho ainda tem uma chance", disse ela com a voz firme. "Mas depende do Senhor." Grant olhou para ela. "Eu já fiz tudo. Já paguei tudo. Já tentei tudo." Hope balançou a cabeça devagar. "O Senhor tentou tudo que o dinheiro alcança, mas nunca tentou o que o dinheiro não compra." Grant cerrou os punhos. Toda a sua vida foi construída sobre uma única verdade. Ele resolve sozinho. Sempre resolveu. Não deve nada a ninguém. Não precisa de ninguém. Hope o olhou nos olhos e disse sem um pingo de hesitação: "O seu orgulho é o muro entre o seu filho e a cura dele." O telefone tocou. Era Donna. "Senhor Holloway, a visão do Ethan piorou de novo. Hoje ele não reconheceu meu rosto. Os médicos estão falando em preparar para o pior." Grant desligou. Olhou para Hope, para Grace, para a carta amassada de Marlene na mesa, para o terço de madeira gasto nas mãos daquela criança. E então, Grant Holloway, o homem que nunca se curvou para ninguém, fez algo que não fazia há mais de 30 anos. Ele se ajoelhou, ali mesmo, no chão da sala, sem saber o que dizer, sem saber como orar, com o rosto molhado e as mãos abertas sobre as tábuas de madeira, e chorou, como uma criança que finalmente admite que está perdida. Grant se levantou do chão com uma decisão que não veio da cabeça. Veio de um lugar que ele nem sabia que ainda existia. "Vocês vêm comigo." Colocou as gêmeas no banco de trás do carro e dirigiu de volta a Chicago. 6 horas de estrada. Nenhuma palavra. Hope e Grace permaneceram em silêncio absoluto, olhando pela janela com uma serenidade que não pertencia a este mundo. Quando o carro estacionou na entrada do hospital, os seguranças olharam com estranheza para as 2 crianças descalças e sujas de terra, ao lado de um homem de terno amassado e olhos vermelhos. Grant não explicou nada. Passou por todos. Elevador, corredor, porta 714, o quarto de Ethan. Quando abriu a porta e entrou com Hope e Grace, algo mudou. O som dos aparelhos pareceu recuar, como se o próprio quarto tivesse prendido a respiração. A luz fluorescente, sempre fria e agressiva, ficou estranhamente morna. Ethan estava deitado, os olhos quase sem função. Mas no instante em que as 3 presenças cruzaram a porta, ele virou o rosto devagar na direção delas. "Eu sei que vocês estão aqui", disse com a voz fraca, mas firme. "Eu consigo sentir." A enfermeira Donna, que estava ao lado da cama, sentiu as pernas falharem. Apoiou-se na parede. O médico de plantão, Dr. Warren Kerr, entrou logo atrás. Parou no meio do quarto, olhou ao redor. E não entendeu por que, de repente, sentiu uma vontade inexplicável de chorar. Ninguém se moveu. Hope caminhou até a cama de Ethan. Passos pequenos, descalços, silenciosos no piso frio do hospital. Grace ficou ao lado de Grant e segurou a mão dele, com uma firmeza que não parecia vir de uma criança. O quarto inteiro mergulhou num silêncio que não era natural. Não era apenas ausência de som. Era presença de algo, como se o ar tivesse ficado mais denso, mais pesado, mais sagrado. Hope parou ao lado da cama, olhou para Ethan, e então, com delicadeza, colocou sua pequena mão sobre os olhos fechados dele. Quando falou, sua voz era baixa, mas carregava uma autoridade que fez os pelos de todos no quarto se arrepiarem. Os olhos da carne falharam, mas os olhos da alma sempre enxergaram. Está na hora dos 2 verem juntos. Não foi uma oração, não foi um pedido, foi uma declaração. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ethan. O monitor cardíaco oscilou. Um bip irregular, depois outro, depois estabilizou num ritmo diferente, mais forte.
Dr. Kerr deu um passo à frente por instinto, mas parou. Algo o segurou no lugar. Ele não conseguia explicar. Simplesmente não conseguia se mover. Grace apertou a mão de Grant e sussurrou. Não solta. Ethan abriu os olhos. Devagar. Piscou uma vez. Duas. Seus olhos, opacos. As semanas pareceram buscar algo, focar em algo, e focaram. Donna levou a mão à boca e recuou até a parede, porque Ethan estava olhando diretamente para Hope, e Hope estava sorrindo. Ethan piscou de novo, e de novo, e de novo. Seus olhos, que há semanas eram opacos, sem foco, sem vida, começaram a se mover, não ao acaso, com direção, com propósito. Ele olhou para Hope, depois para Grace, depois virou o rosto lentamente para o outro lado do quarto e olhou para Grant. O silêncio durou 3 segundos, 3 segundos que pareceram uma eternidade. Então Ethan abriu a boca, com a voz tremendo, e disse, pai, eu consigo ver o seu rosto. Dr. Kerr disparou até a mesa, pegou o oftalmoscópio e voltou para a cama. Examinou o olho direito de Ethan, depois o esquerdo. Recuou 2 passos, branco como papel. A degeneração neural que há meses destruía a retina, que 3 dos melhores hospitais do mundo confirmaram como irreversível, simplesmente não estava mais lá. Isso é... Dr. Kerr começou, mas não terminou. Engoliu seco, tentou de novo. Isso é clinicamente impossível. Donna chorava encostada na parede, as mãos cobrindo o rosto. Grant segurava a grade da cama com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele olhava para Ethan, e Ethan olhava para ele, com olhos cheios de lágrimas e de clareza. Pai e filho se viam, de verdade, pela primeira vez em quase 1 ano. Ethan estendeu a mão e tocou o rosto de Grant. Sentiu as rugas, a barba por fazer, as lágrimas, e sorriu. Mas Hope, do outro lado da cama, não sorria. Olhava para a porta do quarto com uma expressão que Grant ainda não tinha visto nela, como se soubesse que o mais difícil ainda estava por vir. Se essa história está te arrepiando, se inscreve no canal, porque o que aconteceu nos minutos seguintes, nenhum médico no mundo conseguiu explicar. O quarto explodiu. Donna saiu correndo pelo corredor, chamando a equipe médica. Dr. Kerr pegou o telefone interno e pediu exames emergenciais. Ressonância, tomografia, potencial evocado visual. Tudo. A voz dele falhava a cada palavra. Mas Grant não se moveu. Estava paralisado ao lado da cama, olhando para Ethan, que agora movia os olhos pelo quarto como se visse o mundo pela primeira vez. A janela, o teto, as máquinas, as flores que Donna colocava toda semana. Tudo. Ethan estendeu a mão e tocou o rosto do pai. Percorreu as rugas com os dedos. Sentiu os olhos molhados. A mandíbula travada de quem segura o choro com tudo que tem. Pai, disse Ethan, com um meio sorriso. O senhor está mais velho do que eu lembrava. Grant riu. E chorou. Ao mesmo tempo. Um som que ele nem sabia que era capaz de fazer. Ethan continuou, com a voz embargada. A mamãe me disse no sonho que ia mandar ajuda. Eu não sabia que seria assim. Grant sentiu o peito apertar até o limite. Virou o rosto para agradecer às gêmeas. Precisava olhar para elas, dizer alguma coisa, qualquer coisa. Hope e Grace estavam paradas no canto do quarto, de mãos dadas, com aquele sorriso suave que não parecia pertencer a crianças comuns. Hope olhou para Grant e disse, com uma calma que cortava, ainda não acabou. E naquele instante, Grant entendeu que o milagre não era só sobre os olhos de Ethan, era sobre os dele também. Os resultados chegaram 40 minutos. Depois, Dr. Kerr leu o laudo. Leu de novo. E uma terceira vez. Chamou 2 colegas. Os 3 ficaram em silêncio diante da tela. O nervo óptico de Ethan, que estava em estágio avançado de degeneração irreversível, apresentava regeneração completa. Tecido neural novo. Conexões restauradas. Como se a
doença jamais tivesse existido. Dr. Kerr virou-se para Grant. As mãos tremiam. Em 30 anos de medicina, eu nunca vi nada parecido. Eu não tenho uma explicação. Nenhuma. Grant não ouviu o resto. Seus joelhos cederam. Ele caiu ao lado da cama de Ethan, no chão frio do hospital, e abraçou-os, filho, com tudo o que tinha. Um abraço que carregava 3 anos de luto, de raiva, de orgulho, de solidão, de noites sem Marlene, de promessas quebradas. Me perdoa, filho, sussurrou com o rosto enterrado no ombro de Ethan. Me perdoa, Marlene. Ethan o abraçou de volta, apertado, com olhos que agora viam cada detalhe, cada lágrima, cada ruga, cada cicatriz invisível que a vida deixou no rosto do pai. Ficaram assim por um tempo que ninguém ousou interromper. Quando Grant finalmente levantou o rosto e olhou ao redor, o canto do quarto estava vazio. Hope e Grace não estavam mais lá. Ele correu para o corredor. Perguntou a enfermeiros, seguranças, recepção. Ninguém as viu sair. Puxaram as câmeras de segurança. Revisaram cada segundo desde a chegada de Grant. As imagens mostravam ele entrando no quarto com Ethan, sozinho. As 2 meninas não apareciam, em nenhum registro, em nenhum frame, em nada. Ethan recebeu alta 1 semana depois. Visão perfeita. Os médicos publicaram o caso em 3 revistas científicas. Nenhuma conseguiu explicar. Grant voltou a Montana uma última vez. Entrou no celeiro onde as gêmeas haviam dormido naquela primeira noite. Não havia cobertores. Não havia marcas. Como se ninguém jamais tivesse estado ali. Mas no centro do chão de terra havia uma única coisa: o terço de madeira gasto, as contas lisas, o crucifixo com a tinta descascada, o terço de Marlene. Grant o pegou, segurou contra o peito, fechou os olhos, e dessa vez não precisou de palavras para orar. 6 meses depois, Grant Holloway vendeu metade do seu império. Com o dinheiro, fundou um abrigo para crianças órfãs e abandonadas, o maior do estado. Na entrada, uma placa de bronze com 2 nomes, Hope and Grace, e abaixo, uma frase retirada da carta de Marlene, a mesma que ele abriu no dia em que não tinha mais para onde correr. A verdadeira cegueira nunca foi nos olhos do nosso filho, era no seu coração. E Deus esperou você ficar de joelhos para devolver a luz aos 2. Grant nunca mais viu as gêmeas, mas toda noite antes de dormir, ele segurava aquele terço gasto e rezava, como Marlene fazia. E em algumas noites, nas mais silenciosas, ele jurava ouvir 2 meninas rezando junto com ele.